boa noite a todos. Dá uma energizada aí nessa noite, eu pensei, para a gente caminhar para o nosso encerramento de hoje. E eu fechando aí com a tarefa de encerrar, depois de tanta gente boa aí, encerrar o nosso conteúdo de hoje. Obrigado, Thomas, que entrou agora aí com a gente. Agradeço a todos vocês aí, Érica, Raíssa, Amanda, Laís, que estão nos assistindo. A todos vocês que estão assistindo a gravação também, um prazer ter vocês aqui conosco. Vou começar já, para a gente não delongar muito aqui, já vou compartilhar nosso conteúdo de hoje aqui, né, galera? Para a gente começar com força total. E isso, show de bola. Hoje nós vamos falar então da marca pessoal, né? O poder da sua marca pessoal. Como que isso, a gente falou tanto aí de marketing hoje, o tempo inteiro, o dia todo. E a gente vai fechar um pouquinho falando sobre marketing pessoal. Eu adoro, inclusive eu batizei o marketing pessoal de DNA profissional, o seu DNA, né? Aquilo que só você tem, único e exclusivo. E como que você consegue se posicionar através da sua marca pessoal, como você consegue atrair mais clientes utilizando a sua imagem. Então, nesse painel, a gente tentou trazer várias áreas diferentes do marketing. Nós trouxemos várias áreas diferentes do marketing para ajudar você a entender todo esse universo e aplicar no teu negócio. E eu acredito aqui que uma das coisas importantíssimas para nós, profissionais liberais, para nós empreendedores, é o gerenciamento da tua marca pessoal. É você saber utilizar essa marca pessoal de maneira inteligente, de maneira direcionada. Então, a gente vai falar bastante hoje sobre posicionamento, a gente vai falar sobre muitos assuntos interessantes aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre você ser uma marca. Vamos falar também sobre posicionamento. A gente vai falar sobre o marketing pessoal, mais especificamente o que é. Vocês vão entender o porquê utilizar o marketing pessoal, quais estratégias interessantes, como você faz isso e como você aplica todo esse conteúdo aí no teu negócio. Para os que não me conhecem ainda, eu sou Gustavo, eu sou médico veterinário, sou idealizador do EmpreendeVet, eu sou também proprietário do Laboratório de Análises Clínicas do CEMEV, e a gente empreende já nessa primeira empresa há 8 anos, e aqui com o EmpreendeVet há 3 anos, e todos os dias compartilhando conteúdo sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing e muito sobre isso que eu adoro, que eu gosto mesmo, é um dos assuntos que eu mais estudo, que eu mais leio, que é o marketing pessoal. Então sejam bem-vindos aqui nessa nosso painel, seja bem-vindo nessa palestra, no encerramento do nosso painel. Se você ainda não assistiu todas as outras palestras, vão ficar disponíveis aí para você. Aproveitem, porque como diz o nosso grande amigo Ronaldo, tem ouro em pó aqui, né, galera? E aí uma reflexão que a gente vai começar já fazendo aqui, por que uma marca de café, ou uma marca não, né? Na verdade, que às vezes nem tem marca. Por que você compra um cafezinho na rodoviária, você compra um cafezinho no boteco aí do lado da sua casa, na frente da clínica, do pet, por R$2, um copo de café, um copinho de café, e você paga, fiz essa pesquisa aqui no Starbucks, né? Você paga no café do Starbucks R$9. Por que um vale quase 5 vezes mais que o outro? Vocês já pararam para pensar nisso daí? Galera, a gente vai fazer, tá? Um bate-papo aqui, então eu quero muita interação de vocês, quero muita ajuda de vocês. Quero que vocês me digam aí, por que uma vale 9 e a outra vale R$2? Vocês têm alguma ideia do que é isso? O Caleso comenta na aula dele, é a questão de como é o atendimento, que a empresa do Starbucks investe nas pessoas que atendem. Lá elas são atenciosas, anota o nome do cliente, vê qual é a necessidade dele. O café da esquina, mal você é atendido, dificilmente você tem um bom atendimento,
o pessoal tem o treinamento para atender, tem inteligência emocional. Sim, só que, e aí, por conta de tudo isso que você falou, e mais algumas coisas, deixa eu só aceitar aqui mais alguém que está com a gente aqui. Olha o Fábio entrando aí. Por conta de tudo isso, seja bem-vindo, Maís e Fábio. Por conta de tudo isso que você falou, Ive, eles criaram uma marca que é reconhecida justamente por tudo isso que você falou. Então, o que faz a diferença? Um cafezinho. Essa imagem aqui, ela já é manjada, marcada para quem conhece um pouco de marketing, fala sobre marca, mas ela é uma imagem que reflete muito bem o poder de uma marca. Por que um café da Starbucks custa quase 5 vezes mais do que um café comum? Porque eles souberam trabalhar essa marca, criaram uma experiência no cliente e essa marca virou mundialmente conhecida e você paga mais caro. Eu pago mais caro quando eu vou lá no aeroporto. Aqui em Campo Grande não tem, mas eu desço no aeroporto em Guarulhos, tem um bem no final, lá no final dos portões do embarque doméstico, e eu vou lá e eu tomo um café do Starbucks. E aí a galera vai lá para tirar foto, a galera vai lá porque tira foto com o nomezinho. Então, toda essa experiência que a Ive falou foi responsável por criar uma marca. E essa marca tem um poder muito grande. Ela não só tem um poder muito grande, que esse poder fez a Nestlé. Todos conhecem a Nestlé, a gigante aí, né, suíça, que atua em várias e várias frentes de mercado, com vários produtos. Eles compraram o direito de distribuição da marca do café Starbucks aqui no Brasil por, se eu não me engano, 600 milhões de reais. Alguma coisa assim, não me lembro se é milhões de reais ou milhões de dólares. Mas assim, pagaram extremamente alto para ter o poder de distribuir essa marca no Brasil, porque eles sabem do poder que existe essa marca. Então até, se eu não me engano, não lembro quem falou, o próprio Fábio Nemer falou na palestra dele, de uma moça, né, que criou uma marca de engenharia, registrou essa marca, uma outra empresa estava utilizando essa marca e chegou a oferecer 150 mil reais nela por conta daquela marca que ela criou. Então, a gente começa falando de marketing pessoal, de posicionamento, de imagem, falando sobre marca. Por quê, Gustavo? Porque é basicamente isso daqui. Hoje, no contexto que nós vivemos dentro da medicina veterinária, nós temos aí 140 mil médicos veterinários registrados no conselho, ativos, né, segundo o CFMV. Um produto como esse aqui é um exemplo muito interessante de uma marca, do poder de uma marca. Qual que é o produto? O produto é fermento químico em pó. Só que eu aposto que a mãe de vocês e eu aprendi a chamar isso daqui de pó royal. Não é verdade? Todo mundo chama de pó royal, ninguém chama fermento químico em pó. Tem uma outra palestra que eu falo sobre o DNA profissional, que eu falo sobre marketing pessoal também, que eu coloco lá uma lista de produtos que viraram ícones. Por exemplo, a maisena, o amido de milho. O produto é o quê? O amido de milho. A marca é maisena. E essa marca ela ficou tão forte que as pessoas chamam de maisena todo produto que é amido de milho. Só para vocês terem uma ideia, se você for no corredor de amido de milho num supermercado, qual é a cor de todas as embalagens, independente da marca? Que alguém chuta aí para mim, qual a cor? Pode abrir o microfone e falar. Amarela. Todas as cores das embalagens vão ser amarela. E isso é uma estratégia até de posicionamento de mercado, que a gente vai falar quando eu falar em posicionamento, né? Essa questão de você ser o primeiro a dominar e influenciar o mercado. A maisena, né, a marca maisena foi a primeira no mercado e ela conseguiu dominar, criar uma marca forte, ficou na cabeça dos clientes, se posicionou e influencia o mercado. Então aqui é um exemplo muito grande de como do poder de uma marca e como você pode usar isso. O seu produto, você como um veterinário, quando a gente fala de marketing pessoal, a gente está falando, né, do produto pessoa, você é um veterinário como qualquer outro que está no mercado. Por quê? Como assim, Gustavo, como qualquer outro? Mas eu tenho minhas diferenças, eu tenho pós-graduação, tenho isso. Ok, mas você tem um diploma que se você formou na USP ou se você formou em qualquer outra faculdade, você é veterinário como eu. Independente, o teu diploma vale a mesma coisa que o meu. Agora, a tua marca, como você trabalha a sua marca, como você posiciona a tua marca no mercado, são outros 500.
Então, percebam muito bem o quanto é importante você posicionar a tua marca e você entender a diferença entre uma marca e um produto. Muitas vezes você está vendendo simplesmente o seu produto, que é o quê? Serviço médico veterinário. Você ainda não conseguiu entender isso daqui e imprimir uma marca forte nesse teu produto. Por quê? Simplesmente pelo fato de você não se entender como uma marca. Você é uma marca. Assim como a Coca-Cola tem uma marca, a FEMSA, detentora aí, né, da marca Coca-Cola, ela enxerga a Coca como uma marca, você precisa se enxergar como uma marca também. Você é um produto. Você é um produto que está à disposição do cliente. Qual a diferença entre você e a Coca-Cola? Pensando em marca, se a gente for analisar friamente, nenhuma. Nenhuma. Assim como a Coca-Cola tem uma marca, você também é uma marca. Gustavo, como assim? Imagina que existam N refrigerantes e marcas de refrigerantes por aí. Mas a Coca-Cola, ela se posicionou muito bem e ela domina o mercado. A marca Coca-Cola e a empresa Coca-Cola, ela trabalha muito bem a marca, ela se preocupa com a marca. E aí, o que a gente pode aprender quando a gente compara, faz essa comparação? Você tem se preocupado com a tua marca? Qual que é a diferença entre a tua marca e a Coca-Cola? Nenhuma. Salvo, né, resguardando aí um produto, um serviço, que aí sim existiria diferença. Mas pensando em marca, você precisa entender que você também é uma marca. E o mesmo cuidado que a Coca-Cola tem com a marca Coca-Cola, você precisa ter com a tua marca. Aqui a gente parte do princípio, né, de tudo que eu vou falar hoje, de você entender que você é uma marca. Você precisa mudar um pouquinho a tua mentalidade aqui e entender que você, assim como um produto que está na prateleira de um supermercado, você também é assim. Existem mais de 140 mil veterinários como se fosse um produto na prateleira de um supermercado. Um supermercado, um hipermercado mais ou menos, ele tem aí em média de 60 a 70 mil itens. 60 a 70 mil itens. Arroz, feijão, sabão, detergente, frutas, legumes, verduras, nananana. Todos esses produtos eles estão lá numa prateleira à disposição do cliente. Uns vão vender mais, outros vão vender menos. Você também é como se tivesse um produto. Você está à disposição do teu cliente. A tua marca está à disposição do teu cliente. E primeiro o cliente vai comprar você e depois ele vai comprar o teu serviço no nosso caso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. E para você entender melhor isso daqui, eu faço essa reflexão. Por que é que o mercado escolheria você? Você já parou para pensar? Existem N clínicas, não sei quantas clínicas ou pets ou consultórios que existem na tua cidade, no teu bairro. Você já parou para pensar por que o cliente que vai até você escolheu você? Será que ele escolheu você por algum atributo? Será que ele escolheu você por alguma indicação? Ou simplesmente porque você foi o primeiro que apareceu, estava mais próximo da casa dele? Se você for analisar, você vai entender que o cliente ele teve alguns critérios. Por que o mercado escolheria você? Quais os critérios que você está demonstrando para o mercado escolher você? E quando a gente fala de marketing pessoal, de personal branding, embora eu não seja um especialista do marketing, eu estudo, leio, mas eu observo muito, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, a gente está falando sobre ressaltar as qualidades. Por que o mercado escolheria você? Será que você está conseguindo demonstrar para o mercado quais são as suas qualidades como profissional? E é sobre isso que nós vamos falar mais à frente nessa palestra de hoje. Pessoas se conectam com pessoas. E eu gosto muito de uma frase aqui que tem nessa apresentação, que é justamente isso daqui, ó. Em um mundo de inovações, de concorrência quase predatória, mais de 140 mil veterinários, né? A estratégia é vender-se muito bem, para junto levar o produto objeto da negociação. O que ele está dizendo aqui? É uma linguagem bem formal esse livro, é um livro de marketing pessoal que eu tenho aqui, depois eu posso mostrar para vocês aí. Mas ele é bem formal, esse autor aí, ele é bem acadêmico assim, mas ele está dizendo basicamente o seguinte: você primeiro precisa se vender para o teu cliente para depois ele comprar o que você vende. Ponto. E se você utilizar muito bem isso, se você se vender muito bem, o cliente vai comprar o que você estiver vendendo. E aí, aqui, isso daqui é muito importante para nós. Por quê, Gustavo? Pelo seguinte, se você vai comprar um carro em uma concessionária,
Você entra, faz test drive, você dá uma volta, você pensa, você testa outros carros e outras situações e você toma uma decisão. Com o nosso serviço, o cliente não tem a mesma escolha. Porque ele só vai saber se o seu serviço é bom depois que ele provar do teu serviço, depois que ele te contratar, depois que ele já tiver em um processo de tratamento, em uma consulta, depois que ele já se relacionou com você. Então, aqui, para o profissional liberal, para o médico veterinário, isso daqui é extremamente importante. Você precisa se vender muito bem. Primeiro o cliente vai comprar você, depois o teu serviço. Primeiro o cliente vai comprar a tua credibilidade, e quando a gente fala de marketing pessoal, a gente está falando de credibilidade, e depois ele vai marcar uma consulta com você, ou até ele pode até marcar, mas se ele vai retornar ou não, essa credibilidade, essa imagem que você passou para ele no primeiro atendimento, e nós vamos falar sobre isso, sobre percepção ao longo da palestra, é que vai contar muito. Então, até agora eu falei aqui simplesmente da importância de você se entender como uma marca, de você trabalhar a tua imagem pessoal para vender o seu serviço como veterinário. Só que lembre-se de uma coisa, a Coca-Cola é uma commodity. A Coca-Cola você encontra em qualquer lugar, em qualquer boteco de esquina você encontra Coca-Cola com o mesmo sabor, com a mesma embalagem, gelada, né, paga um valor muito parecido, ela é uma commodity. Nós, veterinários, não podemos ser commodities, embora nós somos. Como assim, Gustavo? O que é commodity? Commodity é um produto que é igual em qualquer lugar, que tem um preço fixo, tabelado. Soja é commodity, café é commodity, não muda. É aqui igual em qualquer lugar. E aí, qual que é a diferença? Existem muitos veterinários que são commodities, são muito iguais. Por quê? Porque são burros, são idiotas? Não, não é isso. Nós fomos condicionados a ser assim. A gente precisa ser muito metódico, ser muito certinho. Uma cirurgia tem um passo a passo, né? Você não pode, você tem que montar a mesa cirúrgica tudo muito certinho. Então você tem um perfeccionismo em cima daquilo, um atendimento clínico. Você tem os passos. Poxa, você faz a anamnese primeiro, depois você faz o exame clínico, depois você faz isso, isso e isso. Então a gente foi ensinado a fazer assim. E aí o que acontece? Quando você sai da faculdade, você continua replicando as mesmas coisas que você escutou teu professor. Quem é aluno de Universidade Federal, até um pouco mais assim, porque existe aquele professor que entrou lá, que está há 40 anos lá na cadeira, que vai se aposentar, e ele continua dando a mesma aula de quando ele se formou, não sei quanto tempo atrás, e aí você traz para a tua profissão, você traz para a tua vida, para o teu mercado, esse padrão. E aí você passa a ser mais um no mercado, que é o que a gente fala, que é o que acontece com a maioria dos veterinários. E aí a pessoa fala assim: nossa, mas eu não consigo ganhar bem, mas eu não consigo ser reconhecido, eu não consigo sentir valorizado. O cliente não quer pagar o valor da minha consulta, o cliente, né, reclama porque o medicamento é caro, porque o exame é caro, você pede um exame e tal. É porque você virou uma commodity, você não tem diferencial nenhum e ele não está enxergando o valor em você. Ponto. Percebe que o café que a gente mostrou do Starbucks lá, até antes dele chegar lá na cafeteria, ele era uma commodity. Eles compram um saco de café pelo preço tabelado do mercado e pronto, vai. Agora, a partir do momento que ele chegou no Starbucks, que ele recebeu uma roupagem diferente, ele deixa de ser uma commodity. Então, tomem muito cuidado com isso. Não sejam mais um veterinário no mercado. Busquem o seu diferencial. O marketing pessoal vai ajudar muito nós, a nos diferenciarmos aí, né? Então, você precisa estar no controle do seu maior patrimônio, que é a sua marca pessoal. Ponto. A sua empresa pode quebrar, mas a tua imagem continua. Você trabalha em uma empresa, você pode sair dessa sua empresa, a sua imagem continua. E você leva e carrega essa imagem por onde você vai. Então, o seu maior patrimônio não é seu dinheiro, o seu maior patrimônio não é a tua imagem pessoal, é a tua marca pessoal. Ela pode abrir portas para você em qualquer lugar. Se você trabalhar muito bem a tua marca pessoal, a percepção que você deixa nas pessoas, a imagem que você passa. Então, lembre-se sempre disso. Você precisa estar no controle do seu maior patrimônio, que é a tua marca pessoal. Tá? E aí agora, Gustavo, beleza, você já me falou da importância de tudo isso, como que eu vou trabalhar isso?
a gente precisa entender um pouquinho sobre posicionamento de marca. O que é posicionamento de marca? As pessoas às vezes confundem um pouco. Posicionamento de marca é justamente o que essa imagem está mostrando aí. É o posicionamento que uma determinada marca, uma determinada pessoa ocupa na cabeça do cliente, na mente do cliente. Você precisa utilizar a tua imagem para se posicionar na cabeça do teu cliente. Como assim, Gustavo? O cliente precisa lembrar de você. Será que você é o primeiro veterinário que vem na cabeça do cliente quando ele está lá meia-noite com um cachorro dele de 10 anos convulsionando lá e ele está desesperado, o cachorro está babando, não sei o quê. Ele lembra, vou ligar para a doutora Érica, vou ligar para a Raíssa, vou ligar para a Amanda, vou ligar para a Laís, vou ligar não sei para quem. Você é o primeiro que vem na cabeça do teu cliente. Isso é posicionamento. Tem um livro muito legal que fala sobre posicionamento do Jack Arrai, se não me engano, não me lembro o nome do autor, mas é um livro extremamente interessante que mostra justamente isso, posicionamento, a posição que você ocupa na cabeça do teu cliente. E por que é importante você se posicionar? Porque é você quem trabalha isso na cabeça do teu cliente. Porque se você não fizer isso, o cliente vai te posicionar na cabeça dele como ele bem entender. Se você não comunicar o que você quer comunicar para persuadir o teu cliente a enxergar o que você quer, e é isso que a gente fala no marketing pessoal, quando a gente aprende a usar essa estratégia, essa tática, você se posiciona na cabeça do teu cliente como você quer. Se você não se posiciona, o cliente vai te posicionar na cabeça dele como ele quer. Como assim, Gustavo? Se eu falar para vocês aqui, borracheiro, falei agora, borracheiro. Alguém pensou em um borracheiro? Fala para mim. Fala aí, galera. Luizinho quem pensou da borracharia. Pois é. Sabe o que você fez agora? Sabe o que eu fiz com o cérebro de vocês agora? Eu joguei uma isca, joguei um gatilho que fez ele puxar lá numa gavetinha dele lá o que você sabe sobre borracheiro. E aí, o que você sabe sobre borracheiro é o que está marcado na tua cabeça. É como você posiciona um borracheiro. E aí, essas informações que você tem guardado desde a tua infância, o que você viu, que você ouviu falar sobre o borracheiro, as experiências que você teve ali, está marcado dentro da tua cabeça. Toda vez que você ouvir falar em borracheiro, você vai posicionar a profissão ou a pessoa, ou vai linkar isso a alguém. Se um borracheiro não se posicionar de maneira diferente da mensagem, da imagem, da memória que você tem dele, toda vez que você pensar em borracheiro, você vai posicionar ele na tua cabeça do jeito que você entende, do jeito que você sabe ou que você aprendeu o que é ser um borracheiro e por aí vai. Então percebam, posicionamento. Se você não se posiciona, o mercado te posiciona ou o cliente te posiciona na cabeça dele. Por que isso é importante? Gente, a gente tem aí, já cansei de falar, mais de 140 mil veterinários no Brasil inteiro. Como que você quer ser lembrado em meio a tantos? Nos Estados Unidos existem mais de 2.000 marcas de água. Todas as águas são iguais, todas têm o mesmo gosto, não necessariamente o mesmo gosto, mas matam a sede. Existem muitos veterinários aí que resolvem o problema do cliente. São bons tecnicamente. Tem uma clínica, tem um consultório e ele consegue resolver. E aí, como que você se diferencia dessa pessoa? Se posicionando. Hoje, quanto mais posicionado você tiver, o que quer dizer isso? Quanto mais você se posiciona, eu faço isso, quanto mais nichado você tiver, melhor é para você se posicionar na cabeça das pessoas, para você ser lembrado. Por exemplo, tem uma frase muito interessante, é melhor você ser um peixe grande em uma lagoa pequena do que um peixe pequeno numa lagoa grande. O que isso quer dizer? É melhor você encontrar um nicho onde você tenha pouca concorrência, onde você vai conseguir desenvolver o seu trabalho e mostrar o teu trabalho, mesmo que aquele lugar, que aquele nicho, que aquela cidade, que aquela área de atuação ainda é pequena, do que você entrar num lugar muito concorrido. Por que isso? O nosso cérebro, ele capta muita informação. Eu já falei isso em algumas palestras e eu falo sempre. O nosso cérebro, ele capta aproximadamente 72 gigas os nossos olhos aqui captam 72 gigas de informação por segundo. Por segundo. Só que o que acontece? O cérebro ele não tem capacidade de processar tudo isso. Ele armazena aquilo ali e aquilo ali fica guardado. Como o cérebro ele capta muita informação, ele seleciona aquilo que ele quer dar importância. Ele seleciona aquilo que ele quer lembrar. Então, o nosso cérebro ele não tem capacidade de lembrar de muita coisa. Como assim, Gustavo? Lembrem para mim agora de uma marca de...
eu não posso falar o nome, senão vai ficar muito, muito na cara. É curativo adesivo. Negocinho que você põe na mão, no pé, quando machuca. Band-Aid. Band-Aid. Ok. Me fala outra marca de curativo adesivo. Alguém fala? Unides, da Drogazil, vende. Unides, ok. 2 marcas. Fala outra. Não conheço mais nenhuma, só Band-Aid mesmo. Só sei Band-Aid. Só sabe Band-Aid. Tem um monte de marca. Se eu sair da apresentação e abrir o Google aqui agora, vocês vão ver que existe um monte de marca. Existe um monte de marca. Mas por que você só lembra de 2? Primeiro, a que melhor se posiciona no mercado, o teu cérebro ele guarda essa informação porque ele quer economizar energia. Ele não quer ficar pensando num monte de coisa. Então, a marca que melhor se posiciona no mercado é a que vai ser lembrada. Ponto. Será que você está sendo lembrado pelo teu cliente? A Carol falou aqui, ó. A minha secretária fala para mim, os clientes que te procuram querem a doutora Carol, porque falam que você é a melhor na área. Ou que a pessoa confia em mim e quer ser atendida por mim porque acredita na autoridade que passo na rede social. Sim, posicionamento está extremamente ligado com autoridade também. E o posicionamento, ele afeta diretamente outras partes do marketing, não partes, mas outras estratégias do marketing. E as determinadas marcas e empresas, elas se posicionam da maneira como elas entendem melhor a estratégia. Falei sobre a Coca. A Coca, ela tem um posicionamento de massa. Ela quer estar em todos os lugares. Diferente de um produto, por exemplo, personalizado. De um produto onde ele não quer estar em todos os lugares, mas ele quer atender um nicho específico e, consequentemente, ele tem um valor agregado maior. A lata de Coca-Cola você paga R$3,50, R$3. Então, são estratégias diferentes e posicionamentos diferentes. Você precisa entender qual é a tua estratégia, como você quer se posicionar e trabalhar para você se posicionar na cabeça do teu cliente. Eu quero me posicionar como dermatologista. Ok, você vai trabalhar, então, todas as suas estratégias, toda a tua energia, você vai focar em ser lembrado como dermatologista. Você não vai continuar fazendo você pode até continuar, mas você não vai usar isso como uma forma de publicidade, tal, que você atende, você fez cirurgia disso, você atendeu aquilo, você não sei o que, porque vai acabar que isso vai bagunçar a cabeça do teu cliente. Ele não vai te posicionar como um dermatologista. Você vai ficar posicionado na cabeça dele como um monte de coisas. Então, posicionamento é isso, é você encontrar realmente a estratégia certeira para se posicionar, para ser lembrado pelo teu cliente. E uma outra coisa muito ligada ao posicionamento é o porquê. É o porquê você faz o que você faz. E parece filosófico, mas isso é muito interessante porque quando você entende o teu porquê, quando você entende, né, uma coisa que está mais por trás e não o que você faz é ser médico veterinário. Agora, quando você encontra o porquê você é médico veterinário, você vai encontrar várias pessoas que se identificam com o mesmo porquê que o teu. E quando você encontra essas pessoas, fica muito mais fácil você se posicionar na cabeça delas. Como assim, Gustavo? É só você pensar na Apple. Quantas pessoas se identificam com a Apple, por quê? Porque elas querem desafiar o status quo. Elas não querem simplesmente ter um computador qualquer ou um celular qualquer. Elas querem, né, fazer a revolução. E aí essas pessoas se identificam com a Apple. E aí esse porquê posiciona a Apple no mercado. Então percebam que tudo aqui tem uma estratégia. Você precisa começar a fazer agora as coisas pensando em como você vai se posicionar. Será que isso que eu estou fazendo aqui vai me ajudar a posicionar na cabeça do meu cliente como eu quero? Como assim, Gustavo? Será que essa foto que eu estou postando nas redes sociais me ajuda a posicionar da maneira como eu quero? Será que a maneira como eu estou falando com os meus clientes está me ajudando a me posicionar? Eu recebi uma pergunta esses dias na caixinha de perguntas aqui, justamente sobre isso. A pessoa falando que ela sentia que às vezes ela era muito dura na hora de falar com os clientes. Qual será que era a ideia inconsciente dela de que ela quer transmitir para esse cliente? Que ela tem postura, que ela tem segurança? Será que, inconscientemente ela estava fazendo aquilo, mas será que isso vai realmente trazer um resultado benéfico para ela? Então, percebam bem que tudo que você fizer precisa estar alinhado com a tua estratégia de posicionamento. Porque se você está querendo ir para um lado B e você começar a cortar o caminho para outros lugares, você nunca vai chegar e nunca vai se posicionar da maneira como você quer se posicionar. E uma coisa que aqui é muito interessante e que eu sempre falo
é que nós temos o DNA profissional. Você é um profissional único no mercado se você souber usar as suas qualidades. Se você souber usar realmente o que você tem de melhor. Senão você vai ser mais um. E é esse que é a grande sacada do marketing pessoal, do personal branding. É você entender qual é o teu DNA. Qual é o teu DNA? Qual é o teu diferencial? Por que o mercado escolheria você? O DNA, ele é único. E quando você encontrar essa coisa que é única em você, você vai ter agenda cheia, você vai receber as melhores oportunidades, você vai conectar com as pessoas certas. Por quê? Porque você descobriu. Isso daqui está muito relacionado à sua essência, né? A quem você realmente é, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque as pessoas às vezes confundem marketing pessoal simplesmente com a parte externa. Simplesmente com a roupa que você está vestindo, como está o teu cabelo, como está a sua maquiagem. E o marketing pessoal, ele vai muito além disso. A imagem pessoal, ela vai muito além de simplesmente uma roupa que você está vestindo. E aí eu pergunto para vocês, vocês já devem ter visto esse vídeo aqui, que eu mostro em algumas palestras, e eu não me canso de mostrar, porque é um exemplo clássico de posicionamento e de diferenciação. Clássico, clássico, clássico. Eu volto ao exemplo do café. Por que uma garrafinha de 300 ml de água Voss, acho que é 300 ml, custa aí... Opa! Cadê? Ah, tá. Perdão que não... Era para voltar aqui, não voltou. Por que uma garrafinha de água Voss custa aí R$20 num supermercado qualquer aí, enquanto você paga 3 e pouco, R$1,90, R$1 numa garrafinha em qualquer supermercado? Ela tem todo um diferencial, ela tem uma garrafa de vidro, ela não é uma qualquer água. Eles conseguem trabalhar, artesanal, água, vinda da onde? Não veio de qualquer lugar, da Noruega. E aí, quando você vai pesquisar sobre essa água aqui, não é qualquer água. É a água extraída dos lagos termais da Noruega. E eles conseguiram diferenciar e colocar valor em um produto que não tem cheiro, não tem cor. E tem 2.000 marcas de água só nos Estados Unidos. E aí você fala para mim assim, eu não consigo me diferenciar. Gente, se o cara conseguiu diferenciar uma água, agregar valor em uma água e construir uma marca forte através de uma água, como que você, que é um profissional que tem inúmeras habilidades, inúmeras capacidades, tem um cérebro pensante aí, como que você não consegue se posicionar e se diferenciar no mercado? É só você começar a entender um pouquinho mais, é só como você começar a estudar um pouco mais e principalmente a se preocupar com isso, porque vocês vão entender mais para o final dessa palestra que muitos veterinários acham que isso é balela. O próprio Fábio, que está assistindo a gente aí, se eu não me engano está aqui ainda, acho que ele já saiu, ele falou sobre isso agora há pouco, né? Ele falou aí que um veterinário falou para ele lá no Ceará, né? O cara tinha mestrado, doutorado, não sei o que, falou, não é importante eu ter esse negócio de rede social, não sei o que, não sei o que. Oi, alguém falou aí? Então é por isso, gente, que a gente tem que entender esse posicionamento. Por quê? Porque você precisa escolher o ponto certo e concentrar todas as suas forças. O que quer dizer isso? Se você escolheu se posicionar de uma certa maneira, como eu falei, você vai ser dermatologista, você vai ser oncologista, você vai trabalhar com felinos, você vai trabalhar com o que for, mesmo que seja clínica geral, se posicione, escolha esse ponto, concentra nele todas as suas forças, que você vai ser lembrado por isso. O Band-Aid, ele faz alguma outra coisa, a não ser colocar na pele ferida e alguma coisa? Não, se alguém dá outra ideia, o uso para o Band-Aid? Não, gente. Então, quando você encontra realmente qual é o teu nicho, quando você se posiciona, quando você concentra todas as suas forças ali, alguém tem uma outra aqui, viu? Alguém tem uma outra... Não, brincadeira. Achei que alguém ia falar que usa o Band-Aid para outra coisa aqui. Mas a Carol tá falando que a Nestlé queria mudar a fórmula da água. O povo brinca com a natureza. Então, quando você encontra realmente aquilo que você quer se posicionar,
teu propósito. Você concentra todas... Eu falei sobre isso, né, no dia do médico veterinário, sobre propósito. Você concentra todas as suas forças ali, você vai se posicionar como aquilo. As pessoas vão lembrar de você. E o posicionamento não é simplesmente você fazer um trabalho aleatório, é constante. É todos os dias você se posicionando daquela maneira, você tendo aquele mesmo comportamento, você acreditando e contribuindo e compartilhando sobre aquilo. Com o tempo você vai se posicionando e as pessoas vão lembrando que você é o veterinário XYZ que trabalha com tal coisa. Isso é muito importante, é você se diferenciar e você se posicionar. Mas e aí, Gustavo? Beleza, você falou de posicionamento e o marketing pessoal. O marketing pessoal nada mais é do que estratégias, o Fábio falou muito sobre estratégias, são as estratégias para criar uma percepção positiva em um pelo cliente através do indivíduo. Então você vai usar várias estratégias para você criar uma percepção positiva no teu cliente sobre você, sobre o indivíduo. O marketing pessoal, ele usa as estratégias do marketing aplicadas a uma pessoa. Ponto. É fazer com que o público observe uma pessoa como sendo autoridade em algum determinado tema. Isso daqui a gente já está indo direto no posicionamento. Você deixou de ser um veterinário, agora você é uma autoridade em tal área, em uma área específica, tá? Assim como exaltar suas ações e atividades com as técnicas de marketing. Aí entra aqui o que talvez vocês já sabem, mas que para a gente falar de marketing pessoal, você precisa entender isso daqui. O Fábio falou aí dos 7 P's do mix de marketing, né? Mas eu vou falar simplesmente desses 4 aqui relacionados a posicionamento e a marketing pessoal. Você é um produto. Você é um produto, então você precisa entender que todo produto tem uma embalagem e tem um conteúdo, tem uma imagem e uma identidade. Você precisa trabalhar isso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente nos próximos slides, o quanto que essa imagem que esse produto transmite afeta nos resultados. Então você precisa entender que você é um produto. E aqui entra a questão de qualidade. Aqui sim, esse produto ele tem que ter qualidade. O grande problema é que a maioria de nós veterinários, a gente só quer cuidar do produto. Você faz o melhor curso, você faz a melhor pós-graduação, você faz N coisas, só que você não consegue demonstrar isso para as pessoas. O marketing nada mais é do que você criar produto, criar valor em um produto ou serviço, demonstrar valor para as pessoas, e aí vem aqui através da promoção, né? E captar valor em troca. Essa é a ideia do marketing. O marketing ele foi feito para gerar demanda em cima de um produto ou serviço. Aqui eu poderia colocar produto ou serviço, né? Então, basicamente, você, como a gente está falando de marketing pessoal, você é o produto. E aí tem também o que a gente fala aqui de preço. O preço ele tem que estar relacionado com a estratégia do marketing. Inclusive, o preço vai posicionar esse produto ou esse serviço na cabeça do cliente. Se o preço for alto, a pessoa vai posicionar ali como um produto mais elevado, para uma classe mais XYZ. Se o preço é baixo, ele também vai levar um tipo de posicionamento na cabeça do teu cliente. Então, entenda realmente isso. E aí, o que é praça, gente? Praça nada mais é do que o lugar onde aquela empresa está inserida, o ponto físico dela, os canais, né, de que os clientes têm acesso a essa empresa. Quando a gente fala de pessoa, a praça nada mais é do que os lugares que você circula, os lugares onde você está. Então, por exemplo, se um cara ele é corretor de seguros e ele vende seguro para classe AAA, X mais AAA+, cara, ele tem que estar inserido nesses lugares. Aonde que essa classe, onde que essas pessoas onde ele vai encontrar, onde ele vai ter acesso a essas pessoas? Poxa, são nos melhores restaurantes, são nos não sei o que, ele tem que estar inserido nesses lugares. Então, o teu marketing pessoal também precisa estar, você precisa pensar nisso. Aonde é que está teu público? Você precisa estar nesses lugares. O livro do... Né, fugindo um pouco desse assunto, mas ligado aqui, o livro... Os Segredos da Mente Milionária. Eita, pega, caiu um livro lá de cima. O livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, ele fala justamente sobre isso, que é da pessoa estar inserida em alguns lugares onde ele, segundo, né, a estratégia do livro. Quem lê o livro aqui está pensando em ficar milionário, né? Então ele fala lá de que você tem que estar nos lugares onde estão as pessoas. Então se associa a um clube, se associa a tal coisa. O que isso tem a ver com nossa realidade aqui? Onde está o seu cliente? Começa a frequentar os lugares que estão o seu cliente. Começa a sair, quem é visto é lembrado. E aí muitos veterinários, eles vão só em eventos de veterinária. Vai em outros lugares.
vá em outras comemorações, vá em outros eventos, vá conhecer outros nichos. Eu sempre vou em outras empresas, e eu já comentei com vocês aqui, empresas de N segmentos, eu vou lá, vou olhar, vou entender. Por quê? Porque o cliente está ali, né? No caso de vocês, mais ainda, né? No meu caso, que sou B2B, que presto serviço para veterinários, o meu cliente é o veterinário. Então, eu preciso estar onde estão os veterinários. E aí, o quarto P aqui do mix de marketing é a promoção. Então, o que é isso? Aí sim é a propaganda em si, a publicidade em si, é você fazer a promoção do teu produto. E aí você pode usar N estratégias, Instagram, Facebook, blogs, você pode dar palestras, você pode participar de entrevistas no rádio, na TV, mas tudo isso daqui tem que estar alinhado. Não adianta você fazer uma coisa e não fazer outra. Não adianta você querer se posicionar no mercado para um público classe C e D se o teu preço é lá em cima e a tua praça, o lugar onde você tá inserido também é uma periferia. E aí você faz a tua clínica maravilhosa, tudo espelhado, não sei o que, coloca o preço lá em cima, sendo que o teu público é outro. Então você precisa entender tudo isso daqui e aplicar isso na tua imagem, em você como um produto, tá, gente? Você é a sua melhor marca. Pense sempre nisso. Já não vou cansar de repetir aqui. Você é a sua melhor marca. O que os grandes empresários, eu comentei isso lá na palestra do Fábio hoje de manhã. O que os grandes empresários têm feito? Eles estão dando a cara. Estão dando a cara. Pega a Luiz Helena Trajano, pega o Ale da Cacau Show, pega... Deixa eu ver... se alguém lembrar de alguma outra celebridade aí hoje que é a cara do negócio, vocês me falem, mas tem vários. O cara da Ravan. O dono da Havan, isso mesmo, Cláudio Hang, não sei o que, Hang lá, né? Alguma coisa assim o nome dele. Então, essas pessoas, eles são a marca. E você é a melhor pessoa para ser a marca do teu negócio. Simples assim, gente. As pessoas se relacionam com pessoas. Se a pessoa vê a tua cara, se ela vê você ali, e você criar essa imagem, você vai vender muito mais fácil o teu negócio. Essa imagem, essa marca vai abrir portas para você para muitos lugares. Tá? E aí aqui tem um conceito muito interessante para a gente entender no marketing pessoal. Uma coisa não anda separado da outra. Identidade. Identidade é quem você realmente é. É isso aqui, ó. Identidade é isso aqui. Se eu pedir para alguma mulher mostrar a foto aqui da habilitação, do RG, ninguém vai querer. Por quê? Tirou a foto com 15 anos de idade, cara cheio de espinha, acordou, foi lá tirar foto, cabelo tudo bagunçado. Só que ali é a tua essência. Ali é quem você é de verdade. E não adianta você criar uma marca pessoal baseado só em uma imagem falsa. Sabe? Aquilo que você põe ali nas redes sociais. Né? E aí o cara vai lá no site de encontros, põe aquela foto bonitona, na hora que vai lá para o encontro, a pessoa vê quem ele é, corre, sai fora, fica cuidando lá, né? Vou ver se é ele mesmo. Ah, não é? Vou embora. Então, imagem. As duas coisas precisam andar juntas. Você precisa trabalhar a tua imagem baseada na tua identidade, baseada na tua autenticidade. Porque se as pessoas conhecerem, comprarem a tua imagem e depois ela vê que você não é realmente aquilo, esse relacionamento ele não vai durar para sempre. Tá? Então, lembrem-se sempre disso. O marketing pessoal ele não é só a sua roupa, ele não é só o carro que você veste, que você usa, né, a casa que você mora. Ele está extremamente ligado à identidade, a quem você é, ao teu caráter, às suas ações, tudo isso daqui junto. E aí a gente vai fazer uma brincadeira bem legal aqui. Eu gostaria que vocês fizessem aqui essa brincadeira comigo. Meus alunos da mentoria já fizeram aí. Mas o poder que a percepção tem, gente. Eu queria que vocês fizessem agora um exercício rápido comigo. Vocês pegassem a imagem A e a imagem B. As duas imagens. E aí a gente vai ser bem detalhista aqui nesse exercício, tá? Eu quero que você dê um nome para a imagem A. Para essa mulher da imagem A. Eu quero que você dê para ela uma profissão. Eu quero que você crie uma história para a imagem A e depois você cria uma história para a imagem B. Qual o nome dessa pessoa, onde ela mora, se ela tem filhos, com o que ela trabalha, qual a idade. Aqui a gente vai, inclusive, exercitar um pouquinho de persona, né? Que é basicamente isso. Vou dar alguns minutinhos aí para vocês fazerem. Eu quero que vocês compartilhem comigo aí qual foi
a percepção que vocês tiveram dessas duas imagens. Vou uma ou duas pessoas aí para me falar. Uma pessoa vai falar sobre o que ela criou da imagem A e outra pessoa vai falar o que criou da imagem B. Então, vou dar aqui 1 minuto para vocês criarem essa história e aí eu vou chamar vocês, duas pessoas aqui. Se alguém já fez e já quer falar, pode falar. Quem vai ser o nosso voluntário aí para falar sobre a imagem A? Qual a história que você criou sobre a imagem A? Alguém aí, por favor. Senão vou ter que escolher, hein? Carol, Dr. Cláudio, Cris, Maíse, Amanda, Laís. Quem aí vai falar? Imagem A. Qual imagem você criou aí na tua cabeça? Oi, gente, não deixa eu sozinho, não. Posso falar? Pode. Maíse que tá falando. Fala, Maíse. A imagem A. Eu imagino uma moça de 21 anos, mais ou menos, que é modelo. Pode dar tanto detalhe que eu quiser? Todos os detalhes. Nome, o quanto mais detalhado você for, legal. Nome, Kimberly, 21 anos, é modelo, gosta de rock, pop, mora nos Estados Unidos, solteira e acho que é só. Legal, foi bom, foi rico em detalhes aí, foi bem interessante. Imagem B, por favor, algum voluntário aí para detalhar para nós quem é a pessoa da imagem B. Isso é imagem de um livro bem legal, gente, que eu creio que alguns de vocês já devem ter lido, Cérebro de Alta Performance. Está aqui, ó. Algumas sacadas, ideias eu tirei desse livro aí. Vamos, gente, me ajuda aí, Carol, Cris, Dr. Cláudio. Imagem B, quem é a pessoa da imagem B? Qual o nome dela, o que ela faz, qual a idade, onde ela mora? Oi? Ninguém vai? Poxa, gente, me ajuda aí. Raíssa, seu microfone está desligado. Então, vamos lá. Uma pessoa jovem, vamos ver o nome. Legal. Josefina. Jovem, quantos Meu anos? marido, Josefina. O marido está Jovem, participando ativamente. Eu tô Jovem, aqui. Fala. Jovem de quantos anos? Detalhes, me dê detalhes sobre a Vou pessoa. desligar a câmera. Então, uns 20 anos eu daria para ela. Do campo, uma pessoa mais tímida, que não tem muita vaidade. Uhum. Tem 12 filhos. Quantos filhos? 12 filhas. Eita, O marido pega. está aqui participando. Tá no campo, não tem televisão, só vai. Boa ideia. Caraca. Legal. Caraca mesmo. Bom, a ideia aqui, gente, é só vocês entenderem uma coisa. Uma antropóloga chamada Ellen Fisher, ela pesquisou anos e anos sobre percepção e sobre atração. E o que ela encontrou de resultados nas pesquisas dela? Ela diz, né, e ela encontrou que em menos de 3 minutos, nós conseguimos fazer a leitura de uma pessoa que nós estamos vendo pela primeira vez. Inclusive, essa leitura, ela é capaz de dizer se aquela pessoa pode ser o amor da tua vida para o resto da vida. Aquilo que a gente chama de amor à primeira vista. Tá? Uma outra coisa interessantíssima que ela descobriu nessas pesquisas sobre atração e percepção é que em menos de um segundo, você consegue julgar o rosto de uma pessoa segundo o seu padrão de beleza.
beleza. Aquilo que é beleza para você, você olha para uma pessoa e em menos de um segundo você julga. Inconscientemente você faz todo esse processamento de informações. E isso fica guardado dentro da tua cabeça. Como assim, Gustavo? Quando você está olhando pela pessoa pela primeira vez, ativa uma região no seu cérebro chamada de região fusiforme, aqui atrás, assim, embaixo do tronco occipital. E essa região, ela é responsável pelo julgamento que a gente faz. Ela é responsável pelas memórias. Então, ele vai associar tudo isso inconsciente, tá, gente? Tudo isso você não percebe que você faz. Ele vai associar com várias e várias experiências que você já teve na tua vida, aquilo que você está vendo, né? Então, tudo vai contar quem são as pessoas que aquela pessoa tá se relacionando, tá em volta dela, a maneira como ela está vestida, a expressão facial, a postura do corpo, N situações. E essa região fusiforme, responsável pela memória, pela percepção, ela vai classificar essa pessoa, ela vai julgar essa pessoa. Se a pessoa é bonita, se a pessoa transmite segurança, se a pessoa é uma boa companhia para se conviver, tal. E a partir desse julgamento, dessa percepção, ela vai determinar e guiar qual o seu relacionamento com essa pessoa. Como você vai se relacionar com essa pessoa? Como você vai abordar? Será que você vai ficar um pouco mais fechado? Será que você vai se abrir mais? Então percebam que a primeira impressão, ela é muito importante. Um segundo, a pessoa já criou um pré-conceito na cabeça dela sobre quem é você. E o que isso tem a ver com a nossa imagem, Gustavo? Quando você olha para uma imagem e você racionaliza aquilo que você viu, você consegue criar uma riqueza de detalhes naquela pessoa sem ela abrir a boca. A moça aqui, ela não precisou abrir a boca e você já criou uma riqueza de detalhes sobre quem é aquela pessoa. Lógico que eu pedi para você fazer isso, mas em um momento, por exemplo, se você visse uma pessoa, uma determinada pessoa, né? E aí alguém falasse para você assim, olha, aquela ali é a doutora Carolina. Ela é a melhor nutricionista veterinária do Brasil. Só que eu, por exemplo, não tive a oportunidade de conhecer quem era ela. Eu vi ela de longe e tal. Aí eu vou voltando para minha casa, estou nessa festa aí, estou voltando para minha casa dentro do carro, eu lembro. Falo, poxa, fulano falou para mim que ela é a melhor veterinária do Brasil. Eu vou julgar ela e aí sim eu vou racionalizar na minha cabeça aquilo que eu vi. E eu vou falar assim, nossa, mas ela não parece, não. Ou não, nossa, parece mesmo. Ela passa uma postura assim e tal, através dessa percepção. E aí, quando eu canalizo isso para o meu lobo pré-frontal e começo a racionalizar, eu começo a criar uma riqueza de detalhes sobre aquela pessoa sem ela sequer abrir a boca. E aí, por que isso é importante? Porque é essa primeira percepção. Essa primeira percepção é a que fica. Infelizmente é assim. Para você desfazer isso, você precisa criar um relacionamento com essa pessoa. Aí sim ela vai conhecer quem você realmente é, a tua identidade e tal. E aí talvez essa primeira percepção, ela pode se quebrar ou ela pode se confirmar. Só que você só vai ter essa chance se você se relacionar com essa pessoa. Se você não se relacionar, ela vai lembrar daquela imagem, ela vai te posicionar na cabeça dela da maneira como ela quiser. Faz sentido isso, gente? Por isso que é importante a gente entender. Quando você entende sobre isso, você vai falar, caraca, poxa vida, então eu preciso cuidar da minha aparência, da minha imagem? Sim. Se você quer transparecer uma imagem de segurança para o teu cliente, se você quer transparecer uma imagem de credibilidade, de que você é sim um melhor veterinário, você tem que entender sobre isso. Porque a pessoa não vai associar um melhor veterinário a uma pessoa que está com jaleco sujo, que está com, sei lá, com cabelo mal arrumado, bagunçado, com a barba sem fazer, ou a mulher que está toda, né, sei lá, infelizmente nós vivemos num mundo capitalista, consumista, e as pessoas, elas dão muito valor àquilo que é externo, àquilo que é material e essas imagens. Inconscientemente nós fazemos isso. Então, se você quer transmitir essa imagem de segurança, você precisa, e credibilidade, você precisa trabalhar muito essa questão da percepção da tua imagem. Por quê? Porque tudo isso é inconsciente, você não consegue perceber. E aí, quando o cliente ele vai colocar você e um fulano, um outro veterinário do lado, e ele passou pelas duas experiências, pelos dois atendimentos, sabe o que ele vai levar em consideração? Essa percepção inconsciente vai fazer ele decidir por um ou outro sem ele perceber.
porque é muito o que o Fábio Nemer falou, né? Do neuromarketing, da neurociência, né? Todas essas coisas acontecem no nosso cérebro. E você não percebe. E por que que isso acontece? Só tem uma explicação. O nosso cérebro, ele foi treinado, ele foi evoluído para ajudar a gente a tomar decisões mais fáceis e também para nos proteger. Por quê? Porque se ele pegasse tudo isso de informação que ele recebe, a gente ia pirar, gente. É muita coisa para você racionalizar. Imaginou você ter que pensar todos os pormenores? Você ia ficar doido. Então, o seu cérebro, ele te ajuda aí a processar tudo isso de uma maneira mais fácil. Então, talvez, acho que da minha palestra, isso daqui era o mais importante, gente. É você entender realmente o quanto que isso é importante na construção de uma imagem. Tá ok? E aí, passando mais para frente aqui, por que que isso é importante, Gustavo? Porque a gente vive numa guerra. Uma guerra entre você e teu concorrente, uma guerra, lógico que não uma guerra, né? Algumas vezes até né? Uma guerra declarada mesmo, né? Mas a gente vive uma guerra aqui. Por quê? O mercado está saturado de veterinários. Lei da oferta e da procura. Quanto mais produtos no mercado, menor é o preço. Então, a gente já vive essa realidade, concorrência. Você não tem só o veterinário colega como concorrente, você tem N coisas como concorrente. Principalmente hoje a gente fala muito, né, da atenção. A atenção das pessoas aí, a gente está concorrendo com inúmeras coisas. Quando o cara procura você, quando o tutor procura você, e ele precisa fazer um procedimento, vou usar palavras do professor Gioso agora, ele não vai pensar, né, que a cirurgia custa tanto e que o outro veterinário pode cobrar mais barato, não necessariamente isso, mas ele vai lembrar o quê? Putz, eu ia fazer uma viagem com esse dinheiro. Aí o seu concorrente direto é quem? É o veterinário? Não, é a CVC, é as Casas Bahia, é a Apple, a danada da Apple, é não sei o quê, não sei o quê. Então a gente vive numa concorrência gigantesca. O mundo hoje globalizou de uma maneira muito grande. Se você não entender e não utilizar da sua imagem, não utilizar de todas essas técnicas que a gente falou aqui hoje, cara, você não tem lugar no mercado. Você está morto, acabou. Por que você está falando isso, Gustavo? Poxa, quer uma experiência de uma pessoa que eu vejo aqui, que está aqui com a gente, Dr. Cláudio? Poxa, o Dr. Cláudio já está com a vida ganha, já está tranquilo, poderia estar dormindo em casa sábado à noite, tomando um vinho com... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Meu Deus, me perdoa. Com a... Regina! Perdão, me desculpa, Regina. Me desculpa. Mas vê aqui... Só começou a mentir aí na palestra, hein? Aí ele poderia estar tomando um vinho agora, tranquilo, mas ele está aqui, estudando, aprendendo. Eu tenho muito que aprender com ele e ele está assistindo minha palestra. Então, só para você entender que se você não mudar no mundo da globalização, onde as pessoas têm acesso a tudo, onde a pessoa digita lá no Google, e vocês aprenderam hoje como faz isso, e aí o cara digita lá no Google doutora Carolina, doutora Maíse, doutora Laís, ele vai pesquisar sobre você antes de marcar uma consulta com você. E o que ele vai encontrar ali? Hoje a informação está aberta, né? O que o coronavírus trouxe hoje para a gente de ensinamento? As pessoas com toda essa loucura, perdendo parentes, né, com medo de ficar doentes, as pessoas começaram a dar valor a muitas outras coisas que elas não davam antes, principalmente o relacionamento. Então, hoje, essa aproximação, ela conta muito. Quanto mais próximo você está do teu cliente, quanto mais você, né, se aproxima, cria relacionamento com o teu cliente, mais fácil é de você fidelizar esse cliente, de você vender para ele várias vezes, dele gostar do teu trabalho. Então, gente, é uma guerra o tempo inteiro, e o tempo inteiro você tem que estar se defendendo e atacando. Como assim, Gustavo? Utilizando a tua imagem, utilizando as suas qualidades, e a gente não pode parar. O que funcionou hoje não vai funcionar amanhã, e assim por diante. Tá? O mundo hoje globalizado, o mundo capitalista, ele... diacho, porque esse trem não tá... Ele preza por essas três coisas: poder, status e prazer. Inconscientemente, as pessoas valorizam essas três coisas: poder, status e prazer. E quanto mais você transmitir isso para as pessoas, não estou dizendo que você tem que lutar e correr simplesmente atrás disso. Estou dizendo que você precisa usar essas três coisas de maneira inteligente no teu negócio, na tua imagem,
E não que vocês têm que ser uma pessoa maluca por poder, que é só status e tal. Não. Como assim, Gustavo? Prazer. Por exemplo, várias pessoas vieram no Empreendivete ano passado. E várias pessoas depois vieram me elogiar. E várias pessoas, elas saíram daqui falando muito bem de mim, porque eu proporcionei alguns momentos de prazer para essas pessoas. Como assim? Elas chegaram aqui, elas estavam, lógico, algumas coisas aconteceram de errado, mas na maioria, né, na maioria, no todo, poxa, a pessoa chegou aqui, era um hotel muito legal, e ela ficou num hotel muito bom, tinha uma comida muito boa, a gente fez um happy hour, uma conversa depois, a gente trocou informação, teve gente que conheceu pessoas de outro lugar do país e não sei o quê. E aquilo ali foi uma coisa que as pessoas guardaram da minha imagem, que eu proporcionei um momento de prazer para ela. E aí elas começam a associar isso. Então, quando você vai lá e convida o teu cliente para uma ação legal, para alguma coisa ali, um encontro, tirar uma foto com o pet dele lá na clínica, não sei o quê, você faz aquele dia legal, ele vai relacionar aquilo ali, aquele momento de prazer com você. E percebam como isso é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Tá? Proporcione momentos de prazer para as pessoas. Como assim, Gustavo? Poxa, é dia da mulher? Compra né? Não só para os homens em plantão, na verdade tem mais mulher. Nossa, Jesus. Tem só mulher aqui, tem só eu e o Cláudio de homem aqui. Então a gente aí tem que comprar uma flor e dar para as pessoas ali, ou lembrar no aniversário e tal. Tudo isso você gera momentos de prazer. E quanto mais momentos de prazer você gera para as pessoas, mais elas vão associar você àquela coisa boa, tá? Então a gente precisa realmente entender e não poder só. Poxa, você não gosta de estar do lado de uma pessoa que tem poder? Não só poder em si, mas uma pessoa que desenvolveu alguma coisa, algum tipo de poder na tua comunidade. Sou amigo do fulano, sou amigo do ciclano. Quanto mais poder, e aí a gente volta lá na questão do propósito que eu falei no dia do médico veterinário. Quando você tem um propósito, você foca tudo ali, você cria poder, o poder pessoal. E não é simplesmente o poder de mandar, mas você se torna uma autoridade naquilo que você faz. Você tem segurança no que você faz, autoconfiança, você tem prática, e isso te dá um poder. Isso te dá uma autoconfiança. Isso é poder. Tá? Então, o mundo, ele hoje valoriza essas três coisas. Então, trabalhe para construir a tua imagem através dessas três coisas. Lógico que existem vários outros atributos, mas a gente precisa entender e trabalhar essas três coisas. Tá, gente? E aí, por que isso é importante? Isso é importante porque não basta ser, tem que parecer. Não basta você ser o melhor veterinário da tua cidade, não basta você ser o melhor disso, daquilo, se você não transparecer isso para o teu cliente. Se não ficar claro para o teu cliente que você é isso daí, que você é o bonequinho vermelho no meio de todos os outros bonecos brancos. Se você não transparecer isso para o teu cliente, ele vai puxar lá na caixinha dele lá de borracheiro, de veterinário, e vai colocar você junto com todos os outros veterinários. Vai posicionar você na experiência que ele teve com todos os outros, mesmo que você seja diferente. Então, não basta você ser o melhor veterinário e o seu consultório ou a tua clínica está toda arrebentada, num lugar ruim de acesso, a sua mesa bagunçada, o seu cabelo sem cortar, o teu jaleco sujo. Qual é a percepção que esse cliente vai ter? Ele vai ter essa percepção inconsciente de que você é um profissional de sucesso? Não. Então, você não basta ser, você tem que parecer. E para isso, você utiliza a tua imagem pessoal muito bem. Como que você faz isso, Gustavo? 6 dicas para vocês. Primeiro, você tem que mudar a tua mentalidade. Não é erro nenhum, não é problema nenhum você ser marqueteiro, como muitos veterinários aí nos rotulam aí, né? Fulano é marqueteiro, porque fulano não sei o quê, porque isso. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Você precisa trabalhar a tua imagem, você precisa se ver, se enxergar como uma imagem, como um produto, perdão. Inclusive até o Ronaldo hoje, eu não lembro como ele pôs aqui, mas eu vou pesquisar aqui, ele pôs alguma coisa assim de que alguém comentou numa postagem, numa palestra dele, que a gente não poderia mercantilizar a medicina veterinária, porque nós temos que tratar e amar os animais, alguma coisa assim. Gente,
tudo bem, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é assim o porquê nós trabalhamos, a gente ama o que a gente faz. Só que a gente tem que entender que isso daqui é uma empresa precisa dar lucro, uma empresa precisa ser sustentável, você precisa viver disso. Lembra quando eu falo lá, né, da tripla convergência? Uma coisa que você tem paixão por fazer, uma coisa que você é muito bom, mas isso aqui tem que ter envolvido dinheiro, isso aqui tem que te dar lucro, isso daqui tem que pagar suas contas, porque não adianta nada você amar o que você faz, você ser muito bom no que você faz, e você não tem dinheiro para comprar um equipamento novo para o seu negócio, você não tem dinheiro para pagar um curso melhor para você se profissionalizar. Então, muda a sua mentalidade, gente. Tem que ganhar, não tem problema nenhum ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum. Tenha clareza do que você quer para a tua imagem. É o que a gente fala do posicionamento. O que você quer com a tua imagem? Você quer ser lembrado por quê? Por o veterinário XYZ, por isso, por aquilo, porque você é carinhoso com os seus pacientes. Eu tenho uma colega veterinária, né, que ela fica... isso até é ruim, mas é o jeito que ela gostou, que ela adora trabalhar. Às vezes ela fica 2 horas no consultório com o cliente. E aí, quando as pessoas vão lá na clínica procurar as pessoas já procuram ela justamente por quê? Porque ela conversa, ela tem aquela atenção, ela sabe, ela fica horas e horas falando com o cliente, ela fez já algumas formação de coaching, de PNL, mas ela não atua na área, mas inclusive ela diz, eu fiz isso para aprender a lidar com o meu cliente ali dentro do consultório. E aí ela tem clientes que o cachorro era filhote e continua com 10 anos, 12 anos com ela, sabe? Então, ela teve clareza do que ela queria e ela continuou se posicionando sobre aquilo. E ela é lembrada, por quê? Porque ela é a profissional veterinária da clínica que dá atenção para o cliente, que fica 1h30, 2h30 dentro do consultório conversando com o cliente. Ela escolheu isso. Tenha clareza no que você quer. É ser oncologista? Propósito de vida. Ser oncologista foca tudo, todas as suas energias, toda a tua força, toda a tua atenção em desenvolver aquilo. E aí você vai para um segundo, para um outro ponto, que é o quê? Poder pessoal, que a gente falou. Então, quando você tem clareza, fica tudo muito mais fácil. Uma outra questão para você trabalhar a tua marca pessoal, a tua imagem, é o autoconhecimento. Não tem como você falar em marca pessoal se você não saber quem é você. E aí, no meu e-book que eu vou disponibilizar para vocês ali, tem muito... No e-book, acho que tem. Nesse ou no outro, bom, perdão, fiz confusão aqui. Mas tem lá, se não tiver, pesquisa no Google aí, Matriz Fofa, Matriz SWOT. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Faça isso da sua marca, de você, né? Você vai começar a conhecer quais são as minhas forças. Opa, isso são as minhas qualidades. Então eu vou trabalhar para demonstrar isso ao meu cliente. Pô, se eu falo bem com o cliente, se eu tenho paciência, se eu sou assim, se eu me comunico bem, se eu sou muito direto, se eu sou bom nisso que eu faço, isso são as suas qualidades. Demonstre isso para o seu cliente. E aquilo que você sabe que são os seus defeitos, que são ali as coisas que você precisa melhorar, cara, comece a trabalhar isso. Não transpareça isso para o cliente, mas tudo isso precisa de autoconhecimento. E para ter autoconhecimento, uma ferramenta que ajuda muito é o feedback constante. Você sempre vai precisar pedir feedback das pessoas. O Dr. Cláudio fala bastante sobre feedback e a gente vive feedback hoje. Quem aprendeu, quem entendeu o poder dessa ferramenta, pede feedback constante. Eu constantemente estou pedindo para as pessoas, e aí? Me fala isso, e aí? O que você achou daquilo? Isso daqui, você acha que deu certo? Você acha que eu fiz certo aquilo? É lógico que não é sair por aí pedindo opinião de qualquer pessoa, é você saber quem são as pessoas certas que vão realmente te ajudar, que vão ser certos com você. Então, feedback constante. Aprenda. Se você não sabe receber feedback, se você não sabe dar feedback, eu tenho uma série de vídeos lá no YouTube que explica o passo a passo o que é o feedback, como dar feedback, por que é importante você receber feedback. 3 vídeos, só olhar lá, é muito claro, sabe? Mas isso é extremamente importante. Tem uma estratégia, eu quero alcançar tal coisa, o que eu vou fazer? Quais são os cursos que eu preciso fazer? Quais são, as pessoas que eu preciso me relacionar, como eu preciso ir? Tem uma estratégia muito clara, o Fábio deixou isso muito claro. Invista na sua imagem. Cara, invista na sua imagem. Paga um profissional
para tirar foto profissional tua, profissional para tirar foto profissional, né? Por quê? Porque isso dá uma outra percepção. Você no consultório, de jaleco, bem vestido, o cara vai lá e tira uma foto sua, você usa essas fotos na sua rede social, usa essas fotos na palestra. Isso traz uma outra percepção para a pessoa. Invista na tua imagem. Eu vejo que às vezes as pessoas acham que vai gastar, vou gastar R$500 com fotógrafo, isso é muito dinheiro, não sei o quê. Não é muito dinheiro para quem está pensando em construir uma imagem. Faz parte. Invista na sua imagem. Como assim, Gustavo? Entenda o que é a imagem, como você pode trabalhar a sua imagem e invista na sua imagem. Se você utilizar essas seis ferramentas aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir construir uma marca pessoal forte, você vai conseguir atrair mais clientes para o teu negócio através da tua imagem, tá? Eu separei aqui o e-book para vocês, para quem não tem ainda, faça um print aí do QR Code da página. 5 dicas para você alavancar a tua carreira. Tem uma dica aí que é só sobre marketing pessoal. São 5 dicas. A primeira dica é sobre mentalidade empreendedora, mentalidade, mindset e tal. Segunda dica sobre liderança. Terceira dica sobre marketing pessoal. A quarta dica é sobre vendas, sobre comunicação, e a quinta dica sobre vendas. É um e-book rápido que você lê ele aí em 1 hora e olhe lá, meia hora, 40 minutos, você consegue ler, mas tem muito conteúdo prático, muito conteúdo valioso para quem nos acompanha aí. Agradeço imensamente todos vocês. Essa frase aqui é uma frase maravilhosa de um livro que eu recomendo muito a vocês. Esse livro não está aqui, eu acho que eu deixei ele lá no laboratório. É o livro chamado Personal Branding. Para quem quer... Caraca, cadê esse livro? Achei que ele estava aqui. Não, está lá no laboratório. Para quem quer construir uma imagem, saber como, a importância disso, esse livro é extremamente interessante. Personal Branding. Pare de ser tão normal. Nós todos somos muito normais, nós veterinários. Ser normal é ser mediano. Você sempre vai estar na média. A medianidade só vai levar você a viver na média e a ganhar a média. Invista na tua marca pessoal, na construção da tua marca para ser diferente, tá bom? Uma boa noite, agradeço demais vocês. Quem ainda não me segue aí nas redes sociais, quem não me segue no YouTube, no Instagram, tirem uma foto façam um print dessa imagem agora, me marquem lá nas redes sociais, me marquem no Instagram, tirem aí, compartilhem isso com o máximo de pessoas, mais veterinários precisam ver esse conteúdo que nós estamos compartilhando. Você vai ser um agente de transformação na vida das pessoas simplesmente compartilhando. Então, agradeço imensamente a todos vocês. Estou aberto aqui a perguntas, a trocar ideia, né? E vamos aí contribuir, todo mundo aí. E agradeço mesmo todo mundo. Vocês, cada um que ficou comigo aqui até agora. Poxa, quem está em São Paulo, quem está no horário de Brasília aí, agora já é... Que horas? Deixa eu ver. Ups. Agora já é 8h50, 9h50, né? Então, agradeço mesmo de coração todos vocês aí. Alguma pergunta, alguma contribuição, algum bate-papo? Estou aberto aí, vamos trocar ideia, que agora não tem mais compromisso. Quem quiser sair, pode sair. Quem quiser ficar trocando ideia, tamo junto. Gustavo, parabéns, tá? Um abraço. Agora eu vou tomar meu vinho com a Regina. Boa, boa. Então, para todos aí, foi muito bom o sábado aí estar com vocês. Se eu puder dar uma contribuição aí no que você falou, eu estava muito preocupado aqui, assim, puxa, se a gente chegar na metade do que o Gustavo falou, que a gente tem que ser, existe uma coisa muito perigosa, a arrogância, porque a gente vai se achar. O cara é o melhor da cidade, é indicado, é isso. Então, quando a gente atinge um nível que o Gustavo, e isso é o correto, nós temos que lembrar de uma coisa só: ter humildade. A humildade são 3 coisas. Primeiro, saber que nós somos a vontade de Deus. Respeitar a vontade de Deus. E, se for contra ele, não vai dar certo. Segundo, respeito com o próximo. O próximo é teu cliente, é o porteiro, é qualquer um que está aí, sabe? E aí, como que você age? Age com generosidade, com educação,
com um sorriso, atenção. Ao invés de chamar de porteiro, pergunta o nome dele. O senhor trabalha na portaria? Como que é o nome do senhor, por favor? Então, isso chama-se respeito com o próximo. E o mais importante, respeito com você mesmo, que é a pessoa que você mais ama. Como assim, Cláudio? Simples. Se você vai no banheiro, faz xixi, não lava a mão, você está querendo enganar quem? Que respeito que você está tendo com você? Beijão no coração. Foi ótimo estar aí com vocês. Aprendi bastante. E minha cabeça está assim, ó. Tchau. Depois dessa daqui, vocês vão entender por que eu falo que o Dr. Cláudio é um paizão. Porque ele é isso aqui e ele, com a experiência de vida e tudo aí, ele sempre traz uma palavra legal, uma palavra aí para a gente refletir. E nada melhor do que a gente fechar essa noite com essa reflexão aí. Obrigado mesmo, doutor, pela contribuição. Beijo, tchau. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Vamos finalizar? Podemos finalizar? Por mim, só agradecer. Tranquilo. Foi perfeito. Olha, de coração vocês que estão aqui, ficaram até o final. Fiz uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz. Trouxe totalmente fora do que eu já falei sobre marketing pessoal, uma outra visão. E aproveitem, revejam essa aula, anotem o que for interessante, apliquem o que for interessante, me procurem para a gente tirar ideia. Obrigado para vocês que estão assistindo a gravação aqui agora. É um prazer imenso poder compartilhar, poder ajudar. Saibam que o que me move mesmo é isso daqui. Eu ia ficar horas e horas falando aqui, a gente ia ficar horas e horas conversando aqui. Tá bom, galera? Obrigado, Cris, que abriu a câmera também. Eu ia falar. Muito obrigada, passei a tarde com vocês. Muito obrigada, foi sempre muito bom, é sempre muito bom te ouvir. Dá um gás bom, dá uma vibração boa. Obrigada, Gustavo. Ó, vamos encerrar aí assim, ó. Com a música. Boa noite, gente. Tchau, tchau.